Salve galera! Hoje a gente vai aprender um pouco sobre equilíbrio químico pH e pOH. Esse assunto está na química B da apostila 1. Mas o que é pH, o que é pOH? pH é o potencial hidrogeniônico de uma solução. pOH é o potencial hidroxiliônico. A escala de pH, que vai de 0 a 14, ela serve para medir a acidez ou basicidade de uma solução. Quanto maior o valor do pH, mais forte é a base. Quanto menor o valor do pH, mais forte é o ácido. Lembrando que 7 é neutro, próximo de 7 para cima é levemente básico, próximo de 7 para baixo é levemente ácido. Então, para a gente poder calcular o pH de uma solução, a gente precisa primeiro ter uma fórmula. A fórmula do pH, aqui tem um mapa conceitual, algumas dicas para vocês podem acompanhar lá na apresentação em PowerPoint. O pH é calculado pelo logaritmo da concentração de H+, menos logaritmo da concentração de H+. Essa concentração de H+, ela depende do número de hidrogênios desse ácido, número de hidrogênios ionizáveis desse ácido, e da concentração do próprio ácido nessa solução. Algumas propriedades do logaritmo que a gente precisa saber para poder resolver essas questões. Primeiro, logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 10 elevado a n é o próprio n, ou 10 elevado a menos n é o próprio menos n. Logaritmo de a vezes b é o logaritmo de a mais logaritmo de b. Logaritmo de a dividido por logaritmo de b é logaritmo de a menos logaritmo de b. São algumas propriedades que a gente precisa lembrar para poder resolver os exercícios. Aqui uma questãozinha que está lá na nossa apresentação em PowerPoint. Ela diz assim: sabendo que a concentração de hidrônio ou hidroxônio ou hidrogênios numa solução, num cafezinho, é igual a 1 vezes 10 na menos 5. Essa é a concentração já do próprio H+. Qual é o pH dessa solução? Primeiro, pH, a fórmula, é menos log da concentração de H+. Se nós temos a concentração de H+, que é 1 vezes 10 na menos 5, nós vamos lembrar a propriedade. Logaritmo de 1 é 0, vezes logaritmo de 10 na menos 5. Então lembra, a vezes b dá logaritmo de a mais logaritmo de b. Logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 10 na menos 5 é o próprio menos 5. 0 menos 5 fica negativo, por isso aquele menos da fórmula, menos log da concentração de H+. Então o pH da nossa solução é 5. É uma solução ácida. O próximo exercício ele pede assim: a análise de um determinado afluente de rio mostrou que a quantidade de íons hidrônios H+, presentes é igual a 10 na menos 6. Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9. Determine o pH da água analisada. Então, de novo, ele dá a concentração de íons H+. A gente sabe que o logaritmo de 10 na menos 6 é o próprio menos 6. Então, o exercício já resolve rapidinho. Mas, professor, a concentração é 1 vezes 10 na menos 6. Sim, mas logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 10 na menos 6 é o próprio menos 6. O menos da fórmula está ali para isso. Não existe pH negativo. A escala é de 0 a 14. O exercício resolve facinho, pH igual a 6. Era isso então, galera, referente a pH e pOH. Na próxima aula a gente estuda mais um pouco sobre equilíbrio químico. Um grande abraço.